Semana passada, a primeira pauta dos canais do canal como um todo, foi uma apresentação do conteúdo, da nossa proposta, como é que vai ser. Foi algo um pouco mais genérico, um pouco mais burocrático ou institucional, talvez? Então, hoje é a pauta que eu escolhi. Essa é a primeira pauta que eu escolhi para falar, né, porque é isso, os primeiros blocos vão ser sempre a pauta do apresentador, e aí eu acabo escolhendo as pautas que eu acho que eu consigo falar, que eu gostaria, que eu entendo que são importantes. Lógico, conversado junto com a equipe, a gente constrói essa percepção, mas eu trago como propostas, e essa foi a primeira que eu trouxe, porque é a que eu acho que seria muito importante para a gente começar os debates, neste canal sobre o que a Sameca faz, como a Sameca se estrutura politicamente. E a ideia exatamente da psicologia e política. Então começo com essa pergunta, essa provocação, né? Imagino que pessoas aqui que são da Sameca já sabem com muita clareza que psicologia é obrigatoriamente política, mas imagino que vocês também têm uma percepção de que isso não é tão senso comum assim. Em muitos lugares isso não é um dado tão claro quanto é para nós. Então, esse é um vídeo que vai também servir para você que conhece algum psi, alguma psi, e não entende, que acha que é bonito ser neutrão em cima do muro, que acha que é nem direita nem esquerda e está sendo somente técnico, técnica, passa esse vídeo para essa pessoa, porque a gente vai adereçar um pouco esse tema. Beleza? Vamos nós. Para começar, não existe psicologia sem política. Isso é uma falácia, é uma criação artificial. Tentar criar algo que seja uma psicologia despolitizada ou apolítica é fingir que algo não existe. É olhar para um objeto e ver só metade dele. E isso cria, primeiro, uma psicologia falsa, artificial, e segundo, uma técnica ineficiente em cuidar das pessoas. Porque para cuidar das pessoas a gente precisa ter essa clareza do caráter político das nossas ações, da nossa profissão, enfim, caráter político de tudo, né, gente? Essa é a questão. Apolitizar é uma tentativa de trazer um viés político que se finge de não político, mas não é. Tá? Então a gente começa falando disso. É, Toda psicologia é obrigatoriamente política. E com isso eu não estou querendo dizer que as pessoas em consultório, os terapeutas, as terapeutas, vão fazer uma terapia para converter as pessoas, para convencer alguém de uma linha política XYZ. Não é sobre isso. Isso é proibido, isso é vedado, e por um bom motivo. Afinal de contas, a gente está lá para entender o desejo do sujeito que está com a gente, para conseguir apoiar, para conseguir orientar, eu nem gosto dessa palavra, para conseguir dar o suporte para que a pessoa entenda e desenvolva o seu desejo. Então não é o meu desejo que está lá, não é a minha visão de mundo que vai dizer como a outra pessoa vai fazer nada. Então não é sobre doutrinar, não é sobre ensinar política. É sobre entender que a gente está lá, ao estarmos lá, a gente já é político. Tá? É, Vamos lá. Por que que ao estar lá, a gente já é político? Porque ao estar lá, a gente não é uma tábua em branco que reflete um paciente, uma linha, uma técnica, uma teoria. A gente é sujeito social com as nossas ideologias também. Por mais que isso pareça contraditório, né, porque eu acabei de falar que a gente não pode deixar a nossa ideologia aparecer, mas não tem como. As nossas ideologias é a forma que a gente vê o mundo, que a gente vê a sociedade, é a forma que a gente vai ver o sofrimento da outra pessoa. Vai estar presente no nosso contato com o outro. Não existe possibilidade disso não aparecer. A diferença é, nós, psicólogos, psicólogas, de esquerda e principalmente comunistas, a gente entende que isso vai estar lá e a gente pensa o que a gente pode e precisa fazer com isso. É diferente de fingir que não está, certo?
E aí a gente entra no que é o social, porque eu gosto muito de um exemplo ao falar disso, porque as pessoas têm essa leitura, né, do o técnico não é político, o político é só. Ai, peraí. Nossa, o corte vai ficar metade com cachecol, metade sem. Começar a falar e gato no colo, deu calor. Vamos lá. Nós somos sujeitos sociais, nós profissionais, as pessoas que nós estamos atendendo são sujeitos sociais. O contexto que as pessoas estão e que chegam em consultório depende desse contexto social. A nossa leitura de processos de saúde e doença são construídas socialmente. Eu gosto muito dessa forma de ilustrar isso, que é a gente pensar no que foi e no que é a homossexualidade dentro da psiquiatria mundial. A gente teve ali até a década de 70 a homossexualidade tomada como doença. Né? É, Por que mudou? O que aconteceu para mudar? Porque se a gente acha que não existe política, não existe ideologia, não existe sociedade que vá afetar o científico, a gente vai achar que tem um cara, um cientista de jaleco, olhando no microscópio e falando: oh meu Deus, eu não achei o vírus que faz a pessoa ser gay, então não é mais uma doença. Nossa, revolucionei. E obviamente não foi isso. Né? O que nós tivemos foi um conjunto de organizações da sociedade civil se manifestando frente à Associação Americana de Psiquiatria, durante muito tempo, inclusive, mas acho que foi em 73, 74 principalmente, e eles conseguem então fazer a pressão suficiente para que se altere o manual diagnóstico. Isso é pressão popular, isso é sociedade, isso é político. Tá? Isso é tão político que ao longo do tempo isso foi revisto e desrevisto e modificado a ponto da gente ter tido, em 2010, se eu não me engano, no século XXI, uma psicóloga tentando passar de novo essa ideia de cura gay. Né? De tão político que é. Então, quando a gente finge que não é, a gente só está servindo a continuar uma estrutura que está favorecida com a gente agindo dessa forma. E aí a gente precisa se perguntar: a sua clínica, a minha clínica, a nossa clínica serve para reforçar as estruturas que estão adoecendo os sujeitos ou para entender elas e modificar o que é possível? Né? Trago outro exemplo que para mim é fundamental. A ideia da ciência neutra é falácia, perfeito. Trago outra ideia que para mim é fundamental, que é o próprio conceito de meritocracia, que muitos profissionais de saúde mental limpinhos, neutrinhos em cima do muro, vão entender que é uma realidade, vão achar que é uma realidade. Então, a gente pode ter sim profissionais, eventualmente até bem intencionados, lendo o que o paciente traz com uma visão de que essa pessoa não tá sofrendo porque não está se esforçando o suficiente. É só melhorar um pouco mais. Não, se você conseguir organizar melhor sua agenda e fazer mais coisas, vai resolver. Essa lógica da meritocracia é uma lógica que, quando a gente vai estudar as construções sociais, a gente vai entender que isso não existe. Isso é ideologia. E aí esse véu da ideologia que filtra como a gente está enxergando o outro, para nós precisa ser claro. Eu sei que quando eu estou enxergando o outro, ouvindo suas histórias, eu estou buscando entender toda a luta de classes e como ela perpassa o sofrimento daquele sujeito. Isso está claro para mim. E eu sei que nem tudo vai ser isso, por isso eu preciso tentar entender aonde que é isso e onde que é outra coisa, mas eu sei que isso está perpassando por causa da minha ideologia. O que é muito complicado quando a gente finge que não existe ideologia, que a ideologia é só do outro. Entende? Ideologia é um elemento constituinte do processo terapêutico. Constituinte. Não dá pra gente fingir que ela não existe. Isso tudo me traz, fazendo o contraponto da meritocracia, tem um ponto que eu gosto de. Tem um texto que eu sempre referencio, e sempre que eu referencio, isso chega a muitas pessoas e eu escuto isso como: nossa, isso ressoa de tão
tão verossímil, sabe, tão, estatisticamente comum na sociedade, isso sempre ressoa, que é o texto O Direito à Preguiça. Eu esqueci de pegar lá o link, mas tem no marxist.org. Se você puder, por favor, pegar o texto Direito à Preguiça do Paul Lafargue e pôr no chat. Desculpa pedir isso assim agora, que eu devia ter separado, mas porque esse texto, eu gosto sempre de recomendar de novo, porque ele alcança muitas pessoas. Eu nunca vi alguém que leu e falou: "Nossa, nada a ver". Eu nunca vi, e para mim é um bom indicativo, quer dizer, na verdade é um péssimo indicativo, mas é um indicativo. E por quê? Porque o texto foi escrito, o Lafargue era um jornalista, e ele foi escrito em 1880. Só que ele fala, quando ele descreve a forma como a sociedade constrói a culpa da pessoa que descansa, ele está descrevendo eu ontem, você amanhã, está descrevendo todos nós algum dia essa semana, provavelmente, tá. Talvez você não esteja nisso, não, né, tenha conseguido já problematizar e não ser tão afetado por essa cobrança, mas com certeza, ou você já foi em algum momento, ou conhece alguém que é, e se você é da saúde mental, certamente, se não todos, muitos, pacientes que passaram por você já trouxeram aquela ideia de: "Nossa, fim de semana eu não fiz nada", e a culpa por não ter feito nada no fim de semana, tipo, o fim de semana não pode ser para não fazer nada? Né, e o texto fala muito disso. Mas se a gente tem uma ideologia que diz que a gente tem que estar em constante trabalho e melhoria e transformação e ser uma melhor versão de nós mesmos e melhor do que o dia anterior, isso não vai, isso não tem fim. Isso não tem fim. E isso vai esgotar a gente até não sobrar nada. Então eu recomendo muito a leitura, de novo, né? 1880, que ainda é atual. Direito à Preguiça. E aí, para nós, profissionais da saúde mental, isso é fundamental. Por quê? Se a gente não entende o papel político da nossa atuação, se a gente ainda está na lógica de que nosso trabalho é técnico e é apolítico, se minha clínica ela é apolítica, não cabe ninguém lá dentro. Não cabe nem meu paciente, mas também não cabe um trabalho coletivo, não cabe uma sociedade, não cabe uma coletividade. E essa solidão que é provocada por essa falsa limpeza técnica da ciência, ela nos adoece. Aí eu posso falar por conhecimento de causa, porque foi assim que a Sameca se formou no começo. Muitas pessoas em adoecimento, em isolamento clínico, técnico, porque é assim que a gente se constitui. Psicólogo ainda, as nossas faculdades ainda, a gente se forma para atender, tem ainda um viés mercadológico muito comum. Então, esse é um debate que não é tão frequente, ele não é tão real em outros espaços, tá? O que é uma pena. Por isso eu quis trazer esse debate para cá, começar os debates aqui sobre saúde mental e política, e colaborar, que eventualmente você que, como eu disse, tem um colega psi, uma colega psi que se acha em cima do muro, neutrão, nem direita nem esquerda, e que precise ver esse vídeo, mande esse vídeo para ele, compartilhe. Vamos provocar essas pessoas, sabe? Vamos levar o desconforto de falar o que a gente ainda não consegue falar na academia, porque a gente precisa dar um passo além, né. Se a gente quer, enquanto profissional de saúde, realmente cuidar das pessoas, a gente precisa conseguir dar esse passo além. E tô tentando fazer a minha parte, quando você compartilhar esse vídeo, você também vai estar fazendo a sua. Ó. E é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse papo sobre como que ideologia afeta o trabalho da saúde mental, dos profissionais da saúde, da psicologia especificamente, porque eu acho que esse debate precisa estar mais e mais e mais, cada vez mais em destaque. Então, confesso que eu não canso de falar disso. Talvez vocês já até tinham visto eu falar disso em outros espaços, porque é o meu atalho de conversas, é o meu quebra-gelo, muitas vezes. E foi mais uma vez
Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Quem está aí acompanhando, não se esqueça de dar o like, de curtir, de nos apoiar no Apoia-se se for possível, de nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram. Muito obrigado e faz.